Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com Digital Artist React, o nosso DAR, e essa semana a gente vai lançar o vídeo do Portifa Review. Lembrando para todos vocês que o Portifa Review nosso funciona como? Você manda o seu e-mail para ucantelli@yahoo.com.br, eu tenho a listinha lá selecionada e a cada semana 3 desses trabalhos vão receber um feedback personalizado por mim aqui no nosso programa do YouTube, beleza? Lembrando para vocês que a gente não está aqui para criticar os outros, a intenção do canal é ajudar profissionais a chegarem no nível maior e conseguirem entender como fazer as suas imagens e como extrair o melhor delas para gerar um visual impactante, ajudar a vender a sua ideia, a sua criatividade, mas através das técnicas que a gente vai mostrar aqui e algumas das marcações que eu fiz, vocês vão começar a entender um pouco mais do que vocês têm que procurar para chegar numa imagem que vai ficar muito bacana. Beleza? Beleza. Hoje a gente vai revisar 3 trabalhos aqui. O primeiro trabalho é do Wellington Moreira, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui do Guaraná Antártica. A segunda é do Everton Galli, que fez essa caminhonete Ford no pôr do sol. E a terceira é a do Pedro Del Rio, que fez esse Mustang, que acredito que seja o Mustang novo que saiu. Porque você sabe, né? O Gão adora carro esporte e acho que esse foi o carro que foi lançado esse ano, que é o Mustang 2023, que eles mudaram o design e tudo mais. Beleza? Bom, eu vou começar pela do Wellington Moreira. Primeiramente, Wellington, achei o seu trabalho bem legal. Eu gostei da composição. Eu achei que é uma imagem que tem bastante potencial, mas eu acho que você poderia melhorar em algumas coisinhas e eu vou mostrar aqui pra ti, tá? Primeiro eu vou mostrar a marcação que eu fiz. Algumas marcações que eu fiz. E eu quero mostrar uma outra coisa. Ó. Pelo fato... Você viu que ele tentou fazer uma luz aqui, só que ficou tudo um pouco meio flat. O que quer dizer que ficou flat? Quer dizer que não tem volume. Você percebe que a terra parece bem chapada, assim. A garrafa, se você olhar aqui, ela parece um pouquinho, ela quase parece que tá meio amassada, tá vendo? Mas ela não tá amassada, é que os highlights não estão dando aquela forma arredondada que as garrafas, que as latas geralmente têm. Porque, por exemplo, você olha para essa imagem, então beleza, ele tá fazendo uma luz que vem daqui de cima, certo? Então, eu acho que os highlights ficariam um pouco mais no centro da garrafa e depois fariam um fadezinho para escuro e para escuro do outro lado, tá? Eu vou mostrar isso nas minhas marcações. E partindo desse princípio, você percebe que ele tentou fazer uma luz entrando daqui, como se fosse mais ou menos assim, ó. Fiz um desenho aqui só para ilustrar mais ou menos, mas porque ele não definiu a luz dele muito bem. A gente sabe que vem de cima, por quê? Porque tem os highlights aqui e essa parte está um pouco mais escura do lado esquerdo, certo? Então, o que eu achei interessante fazer aqui, Wellington? Eu achei que seria interessante a gente intensificar um pouco desse contraste, porque o contraste traz volume, que é o shape, para a sua cena. E eu acho que a composição tá bem legal. Eu só acho que tem alguns ajustes que você poderia ter feito que ia elevar essa imagem para um outro nível, cara. E eu vou mostrar aqui só o que eu marquei pra gente começar esse raciocínio e aí a gente manda a brasa, beleza? Eu achei que faltava uma fonte de luz um pouco mais definida, falei disso, que é o fato de estar um pouco flat. Eu acho que, por exemplo, aqui nas suas máscaras, ó, consigo ver a edge certinha. E aqui ficou um pouco meio que sem volume, tá vendo? Ó? Mesmo que você tivesse uma bolha aqui, cara,
seria interessante você pegar, fazer um highlight, alguma coisa aqui que definisse ela um pouco melhor. E ó, eu consigo ver esse serrilhado aqui, ó, ele dá na cara que você fez um recorte. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu tiraria esse highlight porque pra mim ele não faz sentido aqui. E eu também tiraria esse aqui, ó, que tá definindo a garrafa. Aí, como você colocou a garrafa na terra, você imagina, você quis fazer de um jeito que como a lata está enfiada na terra, certo? Então você teria que ter uma sombrinha que você fez aqui, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais forte. Uma sombrinha que entraria nessa área toda aqui, ó. Por quê? Porque isso vai ajudar a sua lata a ficar mais redonda. Porque se aqui ficar mais escuro, ó, vai ficando mais escuro gradualmente, e aqui fica mais claro. Aí você já começa a ter a forma mais arredondada, que seria o ideal para sua lata aqui, certo? Eu também achei, cara, que você poderia deixar a lata um pouco mais sujinha. Eu percebi que você tentou colocar alguns elementos aqui para fazer essa sujeirinha, mas eu acho que podia ficar um pouquinho a mais, sabe? Porque quando se fala de Guaraná Antártica, é um produto que vem da terra, um produto super brasileiro. E eu gostei da sua ideia de trazer esse conceito, explorar ele, mas eu acho que você poderia ir um pouquinho além, sabe? Colocar um pouquinho mais de sujeira aqui, melhorar um pouquinho mais a sua sombra, que eu falei aqui, uma sombra melhor na lata. E eu acho que você tentou colocar uma raiz aqui, né? Eu não sei se isso faria tanto sentido mostrando tudo. Eu acho que talvez mostraria umas partes. Eu acho que essa parte muito grande acabou chamando um pouco de atenção demais. Mas eu entendi a sua intenção, que era mostrar, mas de repente, se tivesse raminhos menores assim, ó, tipo, você imagina se tivesse uns raminhos assim, e cara, entraria tipo, vou fazer em branco. E aí você ficaria com uns aqui, aí você tinha uns aqui assim, ó. Mas sutil, sabe? Não tô falando de nada. Porque daí, por exemplo, se você fizesse assim, ó, daria uma impressão que o Guaraná tá saindo literalmente da terra. E você poderia te dar um pouco mais de profundidade, porque você teria a lata, a folha aqui, e aí você tem o resto saindo, certo? E eu também, cara, quando eu vi essa parada... Ô, galera, desculpa, acho que eu tô meio gripado, tá? Então minha voz não vai estar 100% hoje. Eu acho que seria interessante você também adicionar uns guaranás no chão, cara. Porque você basicamente está trabalhando com o quê? Com marrom, verde e vermelho, certo? A gente já sabe que verde e vermelho são cores que funcionam muito bem juntas. Então, às vezes, seria interessante você trazer um guaranazinho aqui, sabe? Um outro guaranazinho aqui, um outro guaranazinho aqui. Só para trazer um pouco mais de vermelho na cena e contrabalancear o tanto de verde e marrom que você tem. Certo? Esses são os meus feedbacks. O feedback maior que eu dei para ti, que eu achei que seria interessante, são nos meus ajustes aqui que eu vou mostrar já já. Mas ó, lembra que eu falei que estava flat? Ó, só se você colocar em preto e branco, repara como ela tá, a sua imagem tá um pouco flat. Quer dizer que ela não tem não tem muito volume. Ó, eu vou ligar meus ajustes aqui, você vai ver como isso vai mudar. Ó, olha como eu direcionei mais a luz. Eu nem tô mostrando cor ainda, hein? Só tô mostrando luz, ó. E lembra que eu falei que você tinha essa luz entrando. Eu tinha meio que assinado aqui, né, cara, ó. É que você fez de um jeito a luz entrando que ela ficou muito lavada. Você percebe que você perdeu bastante contraste. Você tem umas áreas de contraste na sua terra aqui, mas do nada esse contraste acaba. Ó. Você vai olhando para as partes escuras aqui, ó, não tem mais nada. Tá vendo como fica tipo fica sem volume.
E aí causa uma estranheza para o observador, porque não faz sentido, sabe? Essa terra ter esse tanto de highlight, de contraste, e aí eu não tenho nada aqui, tenho bem pouco, e aqui também bem lavado, e aqui também bem lavado. Então, pelos meus ajustes, eu tentei balancear um pouco essa sua imagem e tentar assinar essa luz de uma forma que trouxesse mais shape para a imagem, ó. E olha a diferença. Eu fiz uma... Na real, também trouxe um pouco do vermelho de volta, porque eu achei que estava muito discrepante aqui. Eu trouxe um pouquinho mais de cor pro Guaraná Antártica. E você percebe, olha como a imagem salta da tela, ó. Bum. Eu tenho a sua luz definida, eu trouxe contraste de volta aqui. Coloquei até um flarezinho para fazer um auê aqui. Não seria necessário, mas eu acho interessante por causa que eu não consegui pegar os guaranás e colocar. Eu coloquei porque eu achei que poderia ser um lance bacana de uma luzinha vermelha entrando. Mas percebe o ganho de volume que você tem na folha, o ganho de volume que você tem aqui. Olha como a garrafa parece mais encaixada e ela tá saindo da terra. E como que eu fiz isso, cara? Eu fiz vários ajustes de luminosidade. Vou passar um por um aqui para você ver. Então o que eu comecei? Eu comecei com uma máscara de luminosidade, joguei só um verdinho nas sombras. Eu fui brincando, tá? Fui ajustando e fui... Então isso não é muito linear. Quando eu tô trabalhando, eu geralmente faço mais etapas, mais certinhas. Mas como aqui é revisão, eu meio que sento aqui, coloco uma música e aí eu começo a marcar. E aí quando eu fico feliz com o resultado que eu consegui nas imagens de vocês, eu coloco os layers. Então, aí eu fiz uma outra máscara de luminosidade aqui. Isso, para quem não sabe como faz, galera, você faz uma curva ou qualquer layer de ajuste que tenha uma máscara, tá? Pode ser uma curva, pode ser um levels, pode ser hue saturation, pode ser qualquer layer de ajuste que tenha uma máscara. Até no seu, por exemplo, se você quiser jogar uma cor, também dá. Então o que você faz? Você seleciona aqui a sua máscara, vem Image, Apply Image, e aí ela vai te dar essa... Geralmente ele tira praticamente uma foto da sua máscara, da sua imagem, e ela coloca em preto e branco aqui. Então tudo que você vê aqui que é mais claro é highlight, e tudo que é mais escuro é sombra. Mas tudo que está mais claro é só o que vai ser pintado. Então se você quiser afetar os seus highlights, você vai aqui, e aí você pode jogar um ajuste por cima, e aí você começa a desenhar essa luz um pouco melhor, ó. Porque eu só quero nas partes claras, certo? Caso eu quisesse fazer ajustes nas minhas sombras, eu teria que inverter, e aí eu faço o mesmo ajuste voltando. Geralmente quando você inverte a imagem, você tem que voltar porque se deixar muito assim, você vai escurecer demais a sua imagem, você vai destruir a sua imagem. Então você tem que achar basicamente os pontos claros só onde você quer. Então, ó, nesse caso eu fiz uma parada assim e depois eu fiz de novo para chegar no nível que eu queria. E aí eu poderia vir aqui, ó, abaixar e eu começo a gerar esse contraste, ó. Beleza? Então, acendi aqui, aí fiz aquela máscara que eu falei. Não, aqui ainda é highlight. Fiz mais highlight. E aí eu escureci um pouco a imagem, uma curvinha super simples. Aí eu fiz uma máscara aqui dentro, ó, bem porca. E aí eu comecei a brincar com shape, ó. Lembra que eu falei do shape? Que era... Olha como a garrafa... Nossa, minha cabeça tá foda hoje. Acho que eu realmente tô doente. E olha como a sua garrafa ganhou volume, ó. Só com esses ajustes. E que foi que eu falei? Do lance de ser cilíndrico, de buscar essa forma cilíndrica, porque garrafas, latas, é um objeto que a gente tem na nossa vida por muito tempo. Então, você não quer causar estranheza, principalmente quando você está mostrando um produto, você quer mostrar ele da melhor forma possível, porque ele é a estrela da sua imagem. Então, através disso, eu já dei uma mudada, ó. Ficou um pouquinho meio claro, tudo bem, mas a gente vai continuar trabalhando. Aí eu adicionei um contraste aqui com a curvinha em S. Eu adicionei mais
contraste na minha terra, ó, olha como essa área de contraste já começa, olha como já mudou da onde a gente estava para onde a gente está. Só com o lance de trazer contraste, saber usar, saber aonde iluminar para extrair o melhor da sua imagem. Aqui eu coloquei mais contraste, aí eu coloquei o flare por cima, fiz um desenho aqui de curva, joguei uma luzinha um pouco mais, com um pouquinho de amarelo, um tiquinho de amarelo. Eu adicionei a Hue Saturation aqui no logo, porque eu achei muito discrepante, cara, daqui pra cá, muito discrepante. Então eu precisava achar um meio termo para que a imagem ficasse um pouco mais coesa. E aí coloquei mais um Hue Saturation e você percebe o que eu fiz aqui, ó. Olha como a sua terra era mais amarelada antes, ó. Olha para sua terra e olha para sua terra agora. Na real eu adicionei vermelho e depois joguei um pouquinho mais de amarelo para não ficar tão fora. E um pouquinho de verde. E você percebe que o ganho é gigante, ó. E se fosse uma thumbnail, ó. Tá certo que isso teria que ser refinado e tal, mas isso é para dar uma ideia para vocês. Como eu falei, eu fiz isso em 15 minutos aqui, só para passar a ideia que eu queria. E olha, o resultado muda a imagem completamente. Beleza? Então agradeço você, Wellington. Brigadão. E até a próxima, querido. Essa segunda é do Pedro Del Rio. Pedro Del Rio, eu até achei o Behance dele e eu consegui ver as imagens que ele usou aqui. Ele pegou essa imagem do Mustang, eu acredito que seja do Mad for Wheels, porque eu acredito que eu vi essa série lá no Mad for Wheels. E ele tentou criar uma cena de pôr do sol com um ângulo bacana, um ângulo dinâmico, com a pista vindo, fazendo essa curva muito legal, num pôr do sol bacana, com um céu meio amarelado, meio rosa, meio azulado, meio vermelho. As cores estão bacanas, a composição ficou bacana. E eu achei que o storytelling também ficou bacana. O storytelling é simples, mas num caso desse não precisa ser uma coisa super elaborada, porque você quer colocar o carro num ambiente legal e dar um contexto para ele, para vender os atributos do carro. Beleza? Vou mostrar as minhas anotações aqui que eu fiz. Primeira coisa que eu vi, cara, que eu bati o olho, foi o seu céu. E até quando eu tinha visto pequeno assim, eu gostei bastante das cores em geral. Achei que você mandou bem. Até te dei o parabéns aqui. Agora, vamos entrar na parte que é um pouquinho mais crítica. Eu acho, e o fato de eu ter visto o seu asset aqui, você percebe que na foto do seu asset, ele tem uma luz muito vindo de cima, quase que sei lá, meio-dia, 1h da tarde, assim, porque você percebe que a sombra tá bem embaixo do carro, ela tá bem definida e ela tá bem preta. Então quer dizer, a luz tá vindo diretamente de cima. Você consegue ver até nos highlights aqui, ó, do carro. Ó, tudo aqui do carro, ó, vê como tá definida a luz, ó. E eu acho, já que você optou por jogar a sua imagem. Só tomar uma aguinha rapidinho. Já que você optou por jogar na sua imagem, fazer uma imagem de pôr do sol, eu acho que, por exemplo, a sua sombra aqui não seria tão preta como ela tá. Você mudou a intensidade de luz, você mudou a posição do sol, certo? Então eu acho que essa sombra seria mais difusa. Ela não seria tão marcada assim. Ela ainda teria uma marcaçãozinha aqui embaixo do pneu, mas seria um pouco mais clarinha e um pouco mais difusa, beleza? Porque aqui você não tem um sol. Não sei se aqui foi a intenção de colocar um sol, alguma coisa, só uma área mais clara.
Eu acredito que tinha sido só uma área mais clara. Eu vou falar disso depois. Então, quer dizer, o seu sol tá na parte direita aqui. E ele tá lá para trás. Ó, porque olha como o highlight das nuvens estão acontecendo. Ó. Então, ele tá vindo lá de trás. Ó. Certo? Então, você não teria esses highlights aqui em cima. Isso seria muito mais claro. E esse highlight do seu carro, porque você tem um carro azul, um carro mais escuro, se não tem uma luz tão forte, igual você tinha aqui, que era um céu super claro, essa parte aqui ia refletir o céu. Isso ia refletir o céu, o reflexo ia ficar bem menos claro. A sua janela ficaria bem mais escura, porque mesmo se ela não tivesse esse filme, ela estaria refletindo o céu aqui e ela não tem uma luz direta nela. Então você não teria essa divisãozinha aqui que você fez. E eu acho que corrigindo essa parte dos highlights, deixa eu fazer rapidinho aqui, ver se eu consigo pegar um resultado que seria legal. Fazer rapidão. Apply image. Já que eu não quero essa parte, vamos ver se eu consigo já jogar aqui, ó. Beleza. E aí eu vou baixar ela. Eu preciso jogar um pouco de azul. Um pouquinho de assim. Vamos ver. Fazendo porcamente, tá, galera? Só para mostrar mais ou menos o tom que ficaria. Eu acho que esse highlight teria que ser até redesenhado. Mas, por exemplo, pelo fato de você não ter nenhuma luz diretamente, o carro iria refletir. O carro iria refletir mais o céu, saca? Então, por exemplo, ele poderia ter ficado um pouco mais vermelho, mais amarelado na frente. Não aqui, né? Aqui, essa parte da janela ficaria mais escura e também não ia refletir essa parte aqui. Como eu falei, tô fazendo rapidão só pra... E aí, por exemplo, você poderia vir aqui e fazer de novo. E na parte de trás, você jogaria mais cian. Não, mais cian não. Vamos começar pelo green. Um pouquinho mais de roxo. Um pouquinho mais de azul. E aí ela entraria na parte de cima e de trás aqui, ó. Mas lógico, isso teria que ser feito de um jeito bem mais elaborado e fazer de um jeito que ficasse mais legal. Isso foi só para mostrar mais ou menos o tom que você ia ter que chegar para que isso ficasse mais legal. Mas aqui ainda me incomoda, cara. Eu acho que teria que ser bem mais sutil essa parte. Beleza, vamos voltar aqui. Ah, uma outra coisa que eu notei. Cara, cuidado com o recorte. Olha aqui, ó. Não consigo ver o seu recorte. Certinho. Consigo ver o seu recorte aqui na... Olha aqui, serrilhado, ó. Consigo ver o serrilhado aqui, ó. Cuide das suas edges, galera. A edge é o que revela a sua montagem. Então é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Porque você quer que isso passe desapercebido. Saca? Você não quer que a pessoa bate o olho e fala assim, ah, olha a linha de recorte ali. Aí quando a pessoa bate o olho ali, você já perdeu meio que o trabalho que você teve de fazer. Saca?
Então eu vou bater bastante nessa tecla porque eu acho super importante. Aí eu vi uma parada aqui, cara, que depois eu vi no sobre Behance. Talvez isso seja do céu, mas eu tiraria, porque eu acho que tá me distraindo um pouco, principalmente porque tá perto daqui dos passarinhos, tá vendo? Outra coisa que eu marquei seria, cara, quando você fizer recorte de montanha assim, tenta manter pelo menos alguma coisa, umas arvorezinhas, alguma coisa ali que traga um pouco mais dessa edge para que não fique uma coisa. Porque eu tô falando que eu tenho experiência, eu já fiz isso já. Mas, por exemplo, ó, você percebe que você fez o recorte aqui e, por exemplo, ficou bem desenhadinho, sabe? Talvez se tivesse alguma coisa um pouco mais legal nas suas edges, tipo uma árvore, alguma coisa assim, qualquer coisa que quebrasse esse contexto de só divino e não tendo nada. Ó. Eu sei que isso tá contra a luz, você não tem muito detalhe, mas seria interessante alguma coisinha. Não precisa ser não precisa ser na cena inteira. Pode ser num canto aqui, pode ser numa área que seria legal, entendeu? Alguma coisa ou até um pouco dessas árvores, sabe, numa parte que é mais reta aqui, para trazer um pouco mais dessa natureza. E eu acho que ficaria interessante, já que você tem árvore aqui, você tem um pouquinho aqui, você tem um pouquinho aqui no mid-ground também. Eu acho que seria interessante. Falei da janela, né? A janela ficaria mais escura, porque não tem contato e tudo mais. A sombra eu já falei. Eu acho que você teria que melhorar um pouco esse glow, porque eu percebi, ó, que você jogou uma cor aqui, só que o farol, quando ele acende, ele não fica tão lavado assim, sabe? Ele teria que ter ficado um pouquinho mais vermelho, ó. Quase como que você fez aqui, ó. Quase como você fez aqui. Só que o que aconteceu aqui? Eu acho que você usou um Hue Saturation que você meio que matou a cor. Você estourou ela demais. Que ela fica meio posterizada, tá vendo? Esse vermelho aqui, você basicamente nunca vê em faróis de carro. É um vermelho um pouco mais saturado e um pouco mais de densidade. E cara, aqui, por exemplo, ó, ficou muito claro. Porque, de novo, você está numa área de pôr do sol. Então, você imagina que o seu carro está numa softbox e tem uma luz vindo bem de longe. Então, o que isso vai criar? Vai criar uma luz um pouco mais uniforme. Ela não vai ter tantos highlights porque ela não é tão intensa como se fosse uma foto à tarde com sol intenso, de manhã com sol intenso, ou qualquer outro tipo de luz com uma fonte de luz mais intensa. Quando eu falo de que seria mais difuso, seria que teria um pouco menos highlights porque a luz vai afetar o seu objeto, que no caso é o carro, de uma forma bem mais suave. E quando você compara com o tempo, com o horário que você teve aqui, você consegue ver claramente na sombra que você tem uma luz intensa em cima. Olha quão claro tá aqui, sabe? Olha as sombras ao redor do seu carro aqui. A luz está muito de cima. Então, o fato de você ter que mudar tudo de um carro para encaixar nesse cenário, eu acho que seria interessante. Ou até para encaixar um pouco mais. Não sei se você vai conseguir chegar num resultado que seja perfeito, perfeito, perfeito. Mas eu acho que se você fizer algumas mudanças e pegar algumas referências. Ó, vamos olhar aqui. Mustang Diffuse Lighting. Ok. Peraí, deixa eu ver se eu acho um. Aqui. Ó, esse não é o melhor exemplo, mas ó,
Mesmo aqui você ainda consegue ver o céu na cena. Olha como tá diferente, ó. Olha como o seu carro ia refletir. Caralho. Ia refletir mais o céu, saca? Você ainda teria alguns desses highlights, mas como eu mostrei aqui, seria bem mais escuro. Porque você não tem nenhuma luz, você está dependendo só na pintura do carro, que já é reflexiva, para refletir. Lembrando que quando você tem um carro escuro, cara, quanto menos luz tiver, mais reflexivo ele é, saca? O meu carro aqui, se eu dirigir de dia, não, no meio que um pôr do sol, assim, ou de manhãzinha, eu parar embaixo de uma árvore, meu carro reflete tudo, porque é um carro escuro, saca? E a última coisa que eu ia falar aqui, brother, é melhorar a integração entre os dois céus, tá? Eu vou mostrar até os ajustes que eu fiz aqui. Basicamente, eu fiz 2 ajustes, não quis mexer muito, porque eu já tinha gostado, que foi baixar aqui, adicionei um pouco mais de contraste, que ó, quando eu olhei essa imagem, eu senti que essas sombras que eu já sabia, né? Quando eu bati o olho aqui, eu falei, ele trouxe do Magic 4 Wheels essa aqui, então ele vai ter que ou ambientar o céu de acordo com o carro, ou o carro de acordo com o céu. Nesse caso, eu percebi que ele quis adaptar o carro de acordo com o céu. Então, você precisaria de um pouco mais de contraste, porque você já tem uma diferença de contraste maior aqui, uma diferença de contraste menor aqui. Então você deveria que fazer menos contraste no carro e mais contraste na sua cena. E aí foi o que eu fiz. E bem pouquinho, tá? Ó, você percebe que não muda muito. Mas quando você volta para as cores aqui, ó, ele ajuda um pouco mais a separar os planos e fica mais legal. E eu também, cara, eu tirei um pouco daqui, ó. Tá vendo? Do seu céu aqui. Eu tirei um pouco porque eu achei que poderia ter ficado um pouco mais legal. Beleza? Mas no geral eu gostei bastante. E só mostrar o último review aqui. Você poderia melhorar a integração entre os céus. Por quê? Porque eu acredito que essa parte aqui é um céu, eu acredito que essa parte aqui é outro céu. Eu acho que ficaria mais interessante, talvez, se você abaixasse um pouco desse amarelo. Imagine se esse amarelo começasse aqui, assim. Aqui você tem a parte amarela e essa parte aqui já começaria aqui e teria uma transição maior entre os dois céus, porque eu acho que cortou um pouco, principalmente aqui, cortou muito em cima, muito bruscamente. Eu acho que deveria ter sido uma coisa um pouco mais suave, que ia trazer até um pouco mais de leveza para sua cena. E, por exemplo, essa parte aqui ficaria um pouco mais clara, porque você ia abaixar o amarelo, ia criar uma área de contraste ainda maior, que ia vir daqui, ia convergir aqui, essa parte mais clara, essa parte com razezinho e essa parte mais escura. Eu acho que seria interessante fazer. Outra coisa que eu vi, cara, eu marquei aqui também, essa parte eu não entendi direito aqui, ó. Porque você não tá... que parece que você tem um outro caminho aqui da estrada, saca? Então eu acho que seria colocar alguma vegetação que te desse a impressão que tá cobrindo o canteiro até a curva certinho, porque essa parte, principalmente essa parte que vai para baixo aqui, me causou um pouco de estranheza. Talvez teria sido pela marca de pneu, saca? Mas, cara, trabalho bem legal e hats off to you, my friend. Bom, vamos pra... deixa eu fechar aqui. Vamos pra última. Essa é a do Everton Gali. Isso. Primeiramente, gostei bastante do trabalho. Legal, cores bonitas. Porém, temos alguns pontos que eu acho que seria interessante a gente dar uma revisadinha. Deixa eu tomar uma aguinha rapidão. Uma aguinha. Hit no vape. Vambora.
vamos lá. O que eu marquei aqui? Primeiramente, eu achei, tá? Isso é batendo um olho. O seu sol tá muito forte. Ele poderia ter sido um pouquinho mais fraco, um pouco mais fraco. Eu acho que a sua caminhonete está com a luz que está muito mais lateral do que vindo da parte traseira. Porque você olha como está estourado aqui. E eu acho que eu vi uma reflexão aqui. Isso está com cara de rio para mim, hein? Essa caminhonete você pegou de uma foto que estava perto de rio? Não sei, mas às vezes é interessante até se dar fazer um clone aqui para você mostrar uma coisa que é mais ou menos assim, que é mais perto do que você está querendo montar na sua cena. Beleza? Aí, cara, tem alguns pontos que me incomodaram aqui e eu vou te explicar para que você consiga melhorar um pouco, beleza? A gente falou do carro escuro. Carro escuro numa área, num céu um pouco mais escuro, ele, por exemplo, tudo que tá branco aqui, isso teria que refletir o céu. Porque me parece que essa foto foi tirada de dia em algum lugar e, cara, você precisa encaixar o carro na cena. Então, se a parte de cima do carro não reflete o céu que ele está na cena, isso já vai causar uma estranheza. Na hora que você bater o olho na imagem, você já vai perceber que tá meio fora, saca? Outra coisa que me incomodou foi o fato de um farol estar escuro e o outro tá meio claro. A gente volta no lance do farol do Pedro, que também, se você for fazer um glow, se for fazer um efeito que você quer que mostre que o farol tá ligado, pesquisa certinho, vê como o farol dessa caminhonete se comporta para você fazer alguma coisa que fique realista. Porque se você tiver um carro que tem dois faróis, porque o farol é o olho do carro, né? O farol é o olho do carro. Então, se você tem dois faróis diferentes, parece que o carro é vesgo, saca? E desculpa a brincadeira, mas é uma coisa que você já repara, porque você passou a sua vida inteira vendo o carro. Tanto que quando você vê um carro na estrada com farol queimado, é uma coisa que te chama muita atenção, porque você está acostumado com aquilo sendo bem uniforme e simétrico. Beleza? Muito claro. Então, a sua parte de cima e as partes escuras que estão voltadas para o céu teriam que refletir um pouco mais desse azul e desse cian. E o seu vidro também, né? O seu vidro também. Então, lembre-se disso. Outro ponto, cara, que eu achei que poderia ter ficado um pouco mais legal foi, por exemplo, aqui nas pedras. Eu acho que aqui, ó, isso não faz muito sentido, porque a sua pedra teria que estar mais escura, cara. Você não tem nenhuma luz direta entrando nela. Você tem bem pouquinho. E eu também acho que você teria que melhorar essa parte aqui. Essa parte aqui eu meio que não entendi direito. Se isso é uma coisa que você adicionou, já veio da foto. E eu percebi que você tentou encaixar a caminhonete como que se ela tivesse... Por exemplo, se tivesse a pedra aqui e o pneu da caminhonete está bem atrás, assim. Ó. O que é legal, mas, por exemplo, como você tem isso nas 3 rodas que eu tô vendo aqui, eu acho que seria interessante, talvez, você colocar o pneu aqui, colocar uma partezinha do pneu, você mostra que ele tá meio que encaixado na pedra. Aqui também, ó, você poderia tirar essa parte e deixar o pneu encaixado ali. Você poderia até deformar o pneu um pouquinho para trazer um pouco desse senso de realismo, porque essa caminhonete é gigante, cara. Gigante e é pesada pra caralho. Então, seria às vezes legal, às vezes você poderia dar uma entortadinha no carro, sabe? Fazer um pneu um pouquinho mais alto. Já que você está numa situação um pouco off-road e você escolheu de colocar a imagem nessas pedras, você tem que levar em conta o lance da suspensão. Mas estou falando assim, se fizesse só essas marcaçõezinhas que eu falei aqui, já ia te dar uma outra impressão da imagem, saca? Não estou falando para você falar, mas eu preciso estudar suspensão do carro. Não. Mas você às vezes tem que usar o seu bom senso e coisas que você já viu para que a sua imagem fique que a sua imagem fique mais crível,
sabe? Que traga uma impressão, fala, ó, isso é mesmo uma foto, saca? E aqui também, cara, eu achei que essa parte ficou bem escura. Eu acho que você poderia clonar isso e deixar mais ou menos nesse tomzinho aqui, beleza? Agora vamos para as mudanças que eu fiz nessa imagem, certo? Eu achei que tava legal, mas eu acho que a luz em geral precisaria encaixar um pouco melhor na cena. E eu fiz esses ajustes aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Que eu também achei um pouco, pelo lance do carro tá preto e ele tá muito branco, sabe? Então quer dizer que tinha uma luz muito forte aqui e eu quis baixar isso um pouco, tá? Baixei um pouco, deixei mais claro aqui, deixei aqui um pouco mais escuro pra cá. Pra quê? Pra cá, ó, cara. Vou meio que fazer um V aqui e eu deixar o seu olho batendo na onde eu quero. Eu também trouxe, e fiz porcamente, tá, galera? Só pra mostrar a ideia, porque não teria como eu fazer isso do jeito que eu ficasse 100% satisfeito, mas dá pra você entender, ó, dá pra você ver que o carro aqui tá mais ambientado na cena. Você tem os reflexos aqui sendo um pouco mais condizente com o que tá acontecendo no céu. Você tem o farol sendo um pouco mais escuro aqui. Você tem essa parte aqui mais escura, porém eu adicionei alguns highlights nas partes que são mais reflexivas para que ela saltasse um pouco e ainda te desse essa frente, mesmo tendo uma luz que não é frontal. Mas, por exemplo, se fosse fazer uma sessão de foto assim, você colocaria um rebatedor perto ali da frente do carro para você pegar esses detalhes e depois adicionar, porque cliente é cliente, né, cara? Você acha que o cara não vai querer o logo da Ford um pouco mais claro ali? Logicamente ele vai querer. Você percebeu que eu desenhei a luz melhor, deixei um pouquinho mais claro aqui. Eu diminuí um pouco na intensidade daqui, porque você percebe que tava muito assim, ó. Pá! Você tinha o claro e o escuro e nada no meio. E o que eu quis fazer foi trazer esse meio tom, melhorar as transições. Calma, ó, Siri. Ó, Siri ligando do nada aqui. Desculpa, galera. Você percebe que isso encaixa, faz o carro encaixar melhor na cena. Então, essas foram as minhas sugestões. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem bastante ajuste, tá? Vou mostrar fazendo um por um para vocês irem vendo. Adicionamos mais cor, deixei a caminhonete mais escura. Aí eu joguei um pouco mais de cor nas sombras. Consegue ver por aqui. Fiz uma curva de ajuste, coloquei tudo para baixo. Esse foi um ajuste um pouco maior que eu fiz. Mas você percebe que daqui para cá, ó, já tem um ganho bem legal. Talvez se esse sol tivesse um pouco mais para cá, justificaria essas áreas, ou um pouco mais para cá, justificaria essas áreas estar tão estouradas assim como estava antes. Aí adicionei mais coisa para ir encaixando um pouco melhor. Eu clareei aqui, porque você tem um sol forte aqui, ele tá batendo aqui e ele tem que mostrar essa intensidade. Tem que mostrar essa intensidade do mesmo jeito que tá atrás, da mesma forma na frente. Aí eu intensifiquei os highlights um pouquinho, fiz uma máscara de luminosidade bem forte só para pegar essa parte aqui e trazer um pouco desse cromo de volta, ó. Cromo não, né? É a parte reflexiva. Fiz um ajustezinho para enganar ali o farol. Não ficou perfeito, mas como eu falei, deu para entender a ideia. E eu fui adicionando mais ajustes. Aí eu deixei o céu escuro para já ajudar a compor melhor. Aí eu clareei umas partes. Aí eu clareei mais um pouco. Joguei um pouquinho de uma cor com 10%, mas super leve no céu e aqui. E eu fiz o ajuste aqui. Então vocês percebem que essas 3 imagens que eu mostrei aqui, galera, são 3 imagens que têm um potencial e que faltou alguns detalhes, principalmente o entendimento de luz, para que você saísse num resultado que fosse assim, sair no resultado que era assim, chegar no resultado que é um pouco mais bonito, que é um pouco mais fotograficamente correto,
que é uma coisa que encaixa, que uma coisa um pouco mais ambientada. Então, hoje, no Portfólio Review, a gente falou bastante de ambientação, de como reconhecer os shapes da sua imagem, saber ler a sua imagem de uma forma correta para que você consiga os resultados que você quer e principalmente conseguir ambientar as suas imagens de uma forma que vai ficar legal e que vai ficar crível, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Queria agradecer a todo mundo que está ajudando o canal aí. Quem puder, seja nosso subscriber, se torne nosso subscriber, ative as notificações. Eu sou sozinho, vai ser um exército de um homem só, tocando 3 programas no YouTube. O Dodge and Burn, o DAR e o Portifa Review. Isso é pra vocês, sabe? Essa entrevista com o PP que a gente teve foi super bacana. E eu fiquei feliz da vida, sabe? De poder finalmente conversar com ele, de conhecer ele eletronicamente. E, cara, isso tudo que a gente tá fazendo é pra vocês, sabe? Então, se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês querem que o canal faça, ou qualquer coisa, manda uma mensagem pra mim, sabe? E se você quiser participar do Portifa Review, mande seu e-mail, hugocantelli@yahoo.com.br, que a gente coloca vocês na lista. E lembrando que a lista tá grande. Então, vou até mostrar aqui, ó. A lista está grande, meu amigo. Então temos aqui, ó, cobrimos o Ayrton, o Pedro e o Everton. Aí tem o Caio Júnior, Victor Pereira, Gabriel Pereira, Ian, Yuri Yamamoto. O Enzen mandou para mim de novo, que eu vou salvar aqui, que eu perdi essa. Ismael, o Johnny Alves, Marco Henrique, o The Cube também para uma segunda, o Lucas, o Emanuel, o Ricardo Nakazawa, Anderson, o Ian, o Felipe e o João Paulo. Queria perguntar uma coisa para vocês, deixa um comentário deixa um comentário no canal, nesse vídeo para mim. Vocês preferem que eu continue fazendo essas três reviews por semana, por programa, e eu faça uma análise mais profunda? Ou vocês preferem que eu faça tipo 5 e perco 10 minutos em cada uma? Me avisem, deixem no comentário pra gente interagir e eu entender o que vocês acham melhor, beleza? Bom, vou ficando por aqui, galera. Brigadão. Tomara que amanhã, que também tem gravação, minha voz esteja um pouquinho melhor. Que tá chovendo aqui, tá frio pra cacete, fazem mais de um mês já. Então é difícil a gente se manter com uma voz maravilhosa. Beleza? O Gão vai ficando